Bem-vindo a mais um episódio LD Podcast. Hoje a gente vai abordar um tema mais técnico e para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a estrutura do nosso escritório. Eu estou aqui comigo, o meu braço direito no meu escritório, que é o coordenador, que é o Dario. Bem-vindo, Dario. Obrigado, Lina. Dario, antes de mais nada, conta um pouquinho da tua trajetória profissional, explica um pouquinho como que você chegou até aqui no nosso escritório. Tá bom. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e poder compartilhar com você um pouco da minha trajetória como profissional. E para muitos que não sabem, parece que eu trabalho na Leila há pouco mais de 5, 6 meses, né? Mas talvez você lembre, a nossa trajetória começou bem antes, porque eu já tive contato com pessoas que já trabalharam com você, já prestei alguns serviços para você no passado. Fiz treinamento da sua equipe também mais ou menos há uns 2 anos atrás, então a gente tem uma vivência aí de um tempinho já, né? Não exatamente nesses últimos 6 meses. E a minha trajetória, assim, eu sou formado na FRJ, né? Me formei em 2015, 16, 15 para 16. E nesse meu período, né, eu sempre tive, e para quem não sabe, eu também sou formado em ilustração. Sou quadrinista e ilustrador. Isso eu não sabia. Muita gente não sabe. Eu sou quadrinista e ilustrador, então um pouco dessa formação artística que eu tive antes da faculdade, ela me ajudou a ter muito uma visão mais ampla sobre arquitetura, processos de projeto e a qualidade do desenho, né? Eu sempre fui muito apegado a essa qualidade do desenho, talvez por conta dessa formação paralela de ilustrador e tudo, então eu consegui trazer muito disso para a minha trajetória profissional. E aí, acho que eu lembro que desde cedo, eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, sempre fui muito interessado em aprender técnicas novas, programas novos. E logo desde cedo na faculdade eu tive a oportunidade de conhecer a plataforma BIM, né, os softwares BIM de projeto. Eu estou falando aí de 2009. Então, naquela época, muito pouco se tinha sobre programas, informações, né? A gente não tinha muitas ferramentas para aprender. A gente aprendia muito com os colegas que estavam ali conosco naquele grupo de aprendizado. Então, desde cedo eu tive muito apreço pela tecnologia porque eu sempre gostei dessa parte. E aí, no decorrer do curso, eu fui aperfeiçoando e da mesma forma como eu tinha esse apego aos programas, muitos colegas vinham até mim pedindo ajuda, como fariam as coisas, como é que fazia, eventualmente até pedindo aula. E foi aí que eu comecei uma trajetória também paralela na faculdade de dar aulas para os meus colegas. Então, eu tenho esse perfil já desde muito cedo. Antes de eu começar a dar aula oficialmente, eu já tinha um pouco desse universo lá já na própria faculdade. Isso permitiu com que na minha formação eu já tivesse um caminho muito bem direcionado sobre o que eu gostaria de trabalhar, que é projetos e a coisa da tecnologia, né? No caso, a tecnologia BIM, que é o que eu venho aperfeiçoando todos esses anos. Agora, você falou em tecnologia BIM, nem todo mundo sabe o que é BIM. Então, explica um pouquinho melhor o que é o BIM. O BIM, na verdade, quando a gente fala de processo de projeto, o que acontece? Tradicionalmente, estou falando aí há muitos anos atrás, o processo de projeto era feito à mão, né? Desenho, linhas, papel. Depois a gente passou para o processo de CAD, desenhos em linha 2D, e hoje a gente está vivendo uma 3ª ou 4ª revolução, se a gente colocar aí a inteligência artificial nessa conversa, nessa equação. Mas falando de revolução de desenho, a gente fala de um sistema onde antes a gente tinha profissionais separados, desenhos separados, trabalhando de maneira paralela. Hoje a gente consegue, dentro do sistema BIM, ter todos os desenhos, todas as tecnologias, todos os complementares atuando numa mesma vertente. Então o BIM nada mais é do que a concepção, né, o conjunto dos desenhos de produção, de documentação, de tomada de decisão em uma única plataforma, onde a gente consegue não somente produzir desenho, mas também documentar todos os processos de maneira correta e ter uma curva de entrega, uma curva de assertividade, tanto de projeto como de obra, muito maior. E quando a gente fala de BIM, não é um programa específico. O BIM, na verdade, ele é um sistema de projeto. Não é um programa Revit, ArchiCAD, Vectorworks. O programa ele é um mecanismo para você atingir o sistema BIM. Mas quando a gente fala de BIM, a gente fala de
de um ecossistema muito mais amplo, que é o que a gente vem buscando conquistar cada vez mais dentro, e no nosso caso lá, utilizando de exemplo lá no nosso escritório, que a gente vem cada dia mais implementando microtécnicas de implementação do BIM, que não se resume apenas, no caso, ao ArchiCAD, que é o que a gente usa atualmente. No caso, o BIM é uma construção virtual, não é isso? Isso. O BIM... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Porque, na verdade, quando a gente fala de BIM, ele é um resumo da Building Information Model, que é uma construção digital, né? No caso, você está construindo digitalmente. Então, diferente dos softwares 2D, onde você consegue maquiar, por exemplo, você tem um desenho de uma vista e na planta você tem uma outra coisa. Então, às vezes, no decorrer do processo de projeto, pode ser que alguma informação escape, né? Às vezes a pessoa não está num bom dia, ela deixa uma informação escapar e aí você acaba levando para a obra desenhos incompatíveis, com informações erradas ou até mesmo revisões erradas. E na construção digital do BIM, isso a gente tende a eliminar, ou minimamente reduzir, porque o modelo é um só. Eu não tenho como maquiar o modelo. A vista vai ser sempre relacionada à planta e vai ser sempre relacionada aos cortes. Mas além da questão de documentação de desenho, é muito importante mencionar que o BIM não é só sobre desenho, é sobre informação também. O I do BIM, da sigla BIM, é sobre informação e a documentação. Por exemplo, a gente tem que entender que quando a gente modela uma mesa, essa mesa tem especificações, ela tem material, ela tem fornecedor, ela tem, por exemplo, você pode até colocar a distância que ela vai percorrer do frete, se ela tem frete ou não. Jura? A gente isso consegue eu não sabia. até calcular o footprint, né? As pegadas do CO2, por exemplo. Se você tem, quando você tem escritórios que trabalham com essa questão de... qual é o nome? Agora me fugiu. Sustentabilidade. Você consegue fazer um mapeamento de CO2 de todo o seu projeto. Então, na verdade, você implementando esse sistema BIM no projeto, isso reflete também na questão construtiva. Explica um pouquinho nisso, na economia, na assertividade, na hora de quantificar os materiais. Isso. Por exemplo, como eu falei anteriormente, os sistemas tradicionais de desenho, a gente tinha como premissa investir muito tempo na parte de processos de estudo preliminar, anteprojeto e executivo, à mão. Quando a gente faz isso num 2D, as tomadas de decisão que a gente tem antes no estudo preliminar, quanto antes a tomada de decisão, menos custo na obra. Porque a gente está tendo um brainstorm ali de tomada de decisão que ela não vai ser tão impactante no custo da obra, porque eventualmente a obra nem começou. Então, quando a gente fala de um sistema de desenho que pode sofrer uma série de alterações por incompatibilidade, por falta de compatibilização ou por erros de desenho, que o 2D gera, principalmente com relação ao tempo, a gente fala que o BIM é o inverso. A gente investe um tempo adicional no estudo preliminar e pela facilidade de estar tudo modelado, de você ter todo o sistema de projeto em um arquivo único, a tomada de decisão para as próximas etapas, anteprojeto e executivo, elas tendem a ter um impacto muito menor na obra, porque você basicamente já mapeou tudo que vai ser necessário para acontecer no projeto naquela primeira versão. Porque você já consegue mapear toda a vida útil do projeto, pelo menos ali no primeiro lance de estudo, né? Então isso faz com que a obra ela tenha uma redução de custos. Obviamente a gente está falando de um processo coerente, um modelo organizado, porque existem modelos e modelos BIM. E é importante deixar claro que não é apenas utilizar o software. Se você utilizar sem os parâmetros corretos, você não atinge o resultado, entendeu? É uma implementação complexa, né? Não é uma implementação fácil. Não é fácil. Não. E, assim, inclusive a gente... você veio trabalhar com a gente porque você é BIM Manager, né? E a gente sentiu essa necessidade, porque a gente fez o curso com você, a gente veio implementando... E eu senti que a gente realmente não estava conseguindo chegar no potencial que a gente precisaria em termos de implementação do BIM. Explica um pouquinho o que é um BIM Manager e qual a importância dele nessa implementação. Tá, ótima pergunta. Hoje eu posso falar um pouquinho do mercado BIM antes, porque acho que vai ser um bom gatilho. A gente hoje trabalha com essa ideia do BIM, que é mais aceita hoje, inclusive em escritórios de interiores, que é uma das vertentes que a LD atua, arquitetura e interiores. E hoje, diria que ainda hoje existe uma grande resistência ao BIM por grande parte do mercado, primeiro por não entender muito bem como a plataforma funciona e segundo por uma resistência à mudança.
as pessoas, né, os escritórios, as empresas, dependendo das pessoas que estão ali organizando, elas têm muita resistência à mudança, a coisas novas. Então isso faz com que a gente cada vez avance, mas a gente avance a passos lentos. Por exemplo, o estado que a gente está hoje de BIM, desse tipo de conversa, você vai avaliar, por exemplo, os Estados Unidos, eles estão há anos à frente nesse sentido, porque todo o ecossistema de escritórios e até as empresas de construção já tem uma maturidade muito maior sobre como lidar com isso. Então, por exemplo, hoje ainda você vê fornecedores de projetistas complementares que estão buscando começar a trabalhar com o BIM, porque foi uma coisa muito rápida. Tem que trabalhar, tem que correr, como é que faz? Então, você viu muita gente começando sem ter uma base, ou até mesmo sem se estruturar. Então, isso faz com que a pessoa ela tente se adaptar ao mercado, mas que não é uma adaptação que seja tão válida, porque ela acaba tendo mais problema do que solução. E isso acontece muito em escritórios que não se preparam e aí fazem uma produção, eventualmente até compram o software, tentam fazer uma implementação e por não ter uma diretriz de onde você quer chegar, as pessoas acabam retrocedendo. Então fala assim, por exemplo, eu estou tendo muita dificuldade em modelar, entender como isso está funcionando, eu vou voltar para o sistema 2D porque eu fazia mais rápido. É porque realmente a implementação ela é custosa, e ela é um período danoso, né? Porque você acaba tendo que produzir e ter os entregáveis no prazo que você combina, só que você não consegue trabalhar realmente na mesma velocidade de um software que você já está acostumado há muito tempo. Então, eu acredito que seja... Lá no escritório foi isso, foi uma persistência, né? Você falou que tem uns 2 anos, deve ter uns 2 anos e meio, 3 anos que a gente começou essa implementação. Foi em 2020, se eu não me engano. Eu acho que a gente chegou a ter um curso antes com uma outra pessoa, depois a gente teve com você. E tem essa resistência dos profissionais também. Que assim, é claro, eu não consegui aprender, porque até por falta de tempo, né? Mas assim, nitidamente, quando você aprende, você não quer outra vida, né? Porque realmente a questão de retrabalho, quando você faz uma modificação no 2D, é muito maior do que no BIM, né? No ArchiCAD ou no Revit. Exatamente. Até a forma de você mapear as mudanças é diferente. Agora explica o BIM Manager em si. Si. Então, pegando esse gancho da dificuldade que a maioria dos profissionais, né, na verdade, escritórios e outras empresas têm de implementar, o papel do BIM Manager é exatamente nessa transição, né? Ele se encaixa exatamente nesse processo onde a gente vai fazer uma análise de objetivos. Por exemplo, onde você quer chegar e aonde você está. Quais são os entregáveis que você quer desenvolver para os seus clientes. Então, por exemplo, hoje na LD a gente tem um sistema de entregável de alta qualidade. Todos os desenhos, todos os detalhamentos, todas as áreas molhadas, IFC, toda a parte de compatibilização, a gente vem trabalhando isso de uma maneira muito consistente. Então, o nosso papel, né, no caso meu, BIM Manager, eu falo de todos, é fazer com que essa transição ela seja fluida, ela não seja travada. Então, a gente cria processos para que isso aconteça. Por exemplo, nesse período, né, no escritório, a gente está exatamente na primeira fase, que é uma fase onde a gente vai experimentar o software, fazer com que todos os profissionais utilizem o programa, que é exatamente onde a gente está. Após essa fase, a gente começa a colocar ali elementos para a gente poder quantificar os processos que estão acontecendo, a qualidade dos processos e colocar ali diretrizes sobre o que a gente pretende com aquilo. Então, nessa primeira fase, a gente cria ali como se fosse um hábito das pessoas utilizarem o programa e esquecer os outros softwares, porque aí a pessoa se sente mais tranquila, né? Nesse primeiro processo, é um processo de adequar os profissionais ao software. Então, hoje, inclusive, no papel de BIM Manager de coordenação, é muito mais fácil, porque hoje os coordenadores de projeto, né, os managers de projeto, seja na área de complementares ou de arquitetura, se eles não tiverem um mínimo de conhecimento na área do BIM, fica difícil até para eles delegarem, entender quais são os sistemas, porque muda. Uma coisa é você ser um gestor de projetos em um sistema tradicional. Eventualmente, até no sistema, vamos supor, hoje eu não conseguiria mensurar o quanto seria necessário um gestor aprender, mas ele tem que saber o mínimo, até para você entender como você vai direcionar os seus profissionais e a melhor forma de fazer. A forma de desenho forma de fazer. Agora, assim, contratar um BIM Manager é um custo alto, né? Você acha que todo escritório que quer trabalhar com BIM
precisa ter um BIM Manager ou consegue? Porque assim, lá no escritório eu vi que a gente não ia ter outro caminho. Você acha que dá para um escritório menor conseguir implementar o BIM sem ter um BIM Manager? Então, é um pouco complicado. Vamos lá, eu posso responder de duas formas. Depende de onde o escritório quer chegar. Se você é um escritório que tem como objetivo ter uma geração de desenhos, ou seja, de maneira mais rápida, ou seja, você quer documentar planta, corte, elevações e alguns desenhos extras de uma maneira mais eficiente. Eventualmente você vai conseguir sem a implementação de um profissional que vai estar ali guiando a trajetória entre todos os processos. Agora, se você tem como objetivo extrair o máximo do sistema BIM, informação, parametrização, documentação, envio de planilhas de orçamento para complementares, compatibilização de projetos, formas de compatibilizar, interoperabilidade, tudo isso. Então, aí a gente tem diferenças. Você, no caso, você sabe onde você quer chegar e você decidiu investir num processo onde o escritório vai ter um ganho muito grande pelos processos que a gente está implementando do BIM, utilizando o software do ArchiCAD. Mas a gente tem esse ganho, inclusive, com os fornecedores. Hoje a gente já vê o cliente entendendo a qualidade de um complementar desenvolvido em BIM. A gente já vê os próprios profissionais que trabalham com o escritório se moldando a nossa forma de trabalhar porque os processos estão melhores, a qualidade do desenho é mais assertiva. Então, respondendo a sua pergunta, depende muito de onde o escritório quer chegar. Se você não tem uma pretensão de ser uma referência ou de ter um entregável de alta qualidade, extraindo o melhor do sistema de modelagem BIM, você pode tentar, mas você em algum momento você vai travar por você não ter os processos. Foi o que aconteceu lá no escritório. Exatamente. A gente travou por isso mesmo, que a gente não sabia os processos todos internos, como é que era o BIM. A gente tinha profissionais que sabiam mexer no ArchiCAD, mas não entendiam da questão da estruturação do BIM em si, né? É importante até falar, porque tem muita gente que acha que BIM é o software, Revit, ArchiCAD, e não é. O BIM, ele é quase uma cultura, É uma cultura, né? Eu acho que é uma ótima definição, porque se a gente for falar de software, tem mais de 100 softwares, 150 softwares que atuam no mercado de BIM. Até o SketchUp é BIM, não é? Só que não é muito usado da maneira correta. Eu não diria, assim, o SketchUp ele fornece o 3D, você tem mecanismos para extrair a planta e mecanismos para fazer uma documentação do SketchUp. Mas quando a gente fala de BIM, não é somente documentação interna, mas é a conversa que você tem com os outros ecossistemas de projeto. Entendi. Eu acho que nessa parte o software... Ele não gera EFC, né? Não geram, a princípio não geram, mas você tem ali o modelo 3D que você pode exportar. Então, é mais sobre o ecossistema que você gera em conversas com outros fornecedores do que a documentação em si, porque utilizando o SketchUp como exemplo, ele gera planta, documentação, mas o nível de alteração e flexibilidade de alteração de desenho que a gente tem no SketchUp é muito limitado, em comparação, por exemplo, com o ArchiCAD, onde a gente tem condições de ter uma evolução de desenho muito grande, demolir, construir, layout, executivos de diversas formas, executivos de iluminação, que a gente também faz o projeto luminotécnico, então a gente consegue ter essa flexibilidade utilizando um modelo único e com uma velocidade de processamento, falando de software, muito melhor, o que no SketchUp gera um peso maior porque são blocos em 3D que pesam muito mais. Então, você colocando isso numa escala de projeto, por exemplo, como das casas que são desenvolvidas de alto padrão e de um tamanho muito grande, isso gera uma dificuldade de trabalho dentro desse programa. Então, eu não diria que é BIM justamente por essa quebra, né, no vínculo de transição de informação. Agora, mudando um pouco o foco de BIM, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a coordenação. Porque eu acho que assim, as pessoas têm um pouco de curiosidade para saber como é que a gente faz todos os processos, né? É um alongamento de conhecimento, de estudo que o escritório já tem praticamente 20 anos. E agora que eu acho que a gente está chegando um pouco perto do que eu queria de organização. Então, é um processo longo, não é um processo que se aprende do dia para a noite. E você veio trazendo uma organização de processos muito interessante, até pelos escritórios que você já passou, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho do que você está planejando, de como é que funcionam os processos.
É legal você falar isso, porque uma vez que a gente está numa posição de gerenciamento e coordenação da equipe, é muito importante a gente ter clareza, primeiro, sobre onde a gente está e onde a gente quer chegar, que é o que eu sempre coloco. Eu acho que qualquer processo de gestão e coordenação tem que levar isso em conta. Onde você está e onde você quer chegar, e aí você vai fragmentando essas etapas até você conseguir, de pouco a pouco, chegar no objetivo. Hoje no escritório a gente está, como já falei, numa primeira fase de implementação BIM, que é o estudo ali, uma análise mais genérica, para a partir do ano que vem a gente começar a implementar realmente as diretrizes de modelagem, o plano de implementação BIM que a gente vai desenvolver também, que é o que está um dos documentos que a gente precisa implementar lá no escritório. Agora, sobre coordenação, é muito claro, assim, hoje a gente já consegue ter um mapeamento dos projetos com muita clareza, né, sobre as etapas que a gente está desenvolvendo, e eu acho que o uso das planilhas de acompanhamento, né, um método de gerenciamento e o microgerenciamento, que é o que eu chamo, ele tem tido muito sucesso lá no escritório nesses últimos 6 meses, né, que é o tempo que eu estou trabalhando com você. Quando a gente fala de gerenciamento de projeto, a gente tem diversos mecanismos de gerenciamento, desde mais extensos até sistemas um pouco mais enxutos. O que eu gosto de trabalhar hoje, que é o micromanaging, né, que se chama, é uma forma de gerenciar e coordenar no dia a dia. Ou seja, você vai entendendo ali exatamente o que acontece o tempo todo, e toda semana a gente vai sempre gerando micro-relatórios e reuniões com a equipe, que é uma das coisas que a gente sempre conversou. E hoje a gente já conseguiu implementar 100% toda semana reunião com a equipe, e reunião também individual com os profissionais, porque tem coisas que a gente só consegue lidar no 1 a 1, né? Que é importante também ter esse feedback. Então, hoje eu gosto de utilizar o sistema do Scrum Management, que significa exatamente isso. Pegar as tarefas que a gente precisa, fragmentar em pequenos blocos de sucesso, né? Então, por exemplo, se eu tenho que entregar um executivo daqui a 2 meses, a gente vai fragmentar isso tudo em pequenos blocos de produção, e toda semana, todo dia a gente vai tendo pequenas reuniões ali mesmo no espaço de trabalho, não precisa ser nada extenso, para entender qual é o avanço que a gente teve, por que não avançou, quais dificuldades a pessoa encontrou para não conseguir conquistar o objetivo, e o que nós, né, no caso o escritório e eu na figura de coordenação, posso ajudar para fornecer um ambiente de trabalho e um ambiente de informações que favoreça o sucesso daquelas atividades, porque não é somente delegar. Eu deixo isso muito claro para todos lá. Mesmo. É delegar e saber exatamente o que você busca, dando exemplos de como se faz, para que você consiga direcionar os profissionais a chegar no objetivo. Então, quando a gente fala de coordenação, pelo menos da maneira como eu acredito, é o que eu venho implementando no escritório, que é exatamente esse processo de fazer sempre gerenciamentos micros, né, até a gente chegar e entender o que está acontecendo. E, obviamente, se tiver algum percalço, alguma coisa, a gente refaz todo o GPS para poder chegar e entender onde a gente consegue melhorar para poder chegar no objetivo final. E isso vale para todas as etapas, né? Sem dúvida. E você falou um pouco agora sobre gestão da parte mais técnica, né? Agora, você é muito bom em relação à gestão da equipe em si, das pessoas em si. O que você acha mais importante que a gente está conseguindo fazer lá no escritório, que você acha que agrega tanto como pessoa, o profissional pessoa, como a parte técnica mesmo de cada um? É muito legal, é um privilégio, eu sempre digo isso, até para os profissionais que estão lá, é sempre um privilégio estar nessa posição, onde você consegue ter uma visão individual, né, de cada pessoa, e cada um tem uma necessidade, né, Leila? E a gente até brinca que até entre nós mesmos a gente tem nosso sistema de gestão interno, porque você também tem as suas atividades e a gente tem esse ciclo de atividades que a gente tem que complementar entre você, eu e toda a equipe. Então, é um privilégio poder estar nessa posição, porque eu consigo ver as qualidades de cada um e onde cada um pode melhorar. E é aí que entra, acho que, a empatia, né? Você tem empatia com o profissional e entender as dificuldades dele e saber se você é a pessoa que consegue ajudar nessa dificuldade ou como a gente faz com que isso seja algo que vai potencializar o trabalho. E eu sempre falo, quando a gente melhora um membro da equipe, você melhora toda a equipe, porque você eleva o nível de todo mundo. Isso também vale para mim.
Então, acho que o mais importante do que a gente vem fazendo lá na LD é a empatia profissional, assim, entender exatamente como cada um trabalha e como a gente pode cobrar dessas pessoas, ou da pessoa especificamente, um trabalho onde a gente sabe que ela vai dar conta, entendendo exatamente as fraquezas e os pontos fortes, né? Então, acho que essa empatia que a gente vem tendo, todo o escritório a gente teve um sistema bem legal. Eu acho que isso está fazendo com que a nossa evolução seja muito boa. Se eu pudesse direcionar essa parte, seria. E segundo é a comunicação. Eu acho que, eu sempre deixo isso muito claro, não é o que você diz, é como você diz. Eu acho que existem formas e formas de você trabalhar lá dentro do escritório e até mesmo com o sistema de feedback, né? A gente costuma fazer isso de maneira frequente. Então, inclusive a gente tem até algumas correções que são sempre feitas semanalmente, mas é a maneira como a gente conversa, como a gente se posiciona e entendendo onde a gente quer chegar. Eu acho que se você tiver clareza, qualquer pessoa que esteja aí gerenciando, coordenando o escritório, eu acho que esses 2 pilares são os principais, comunicação e empatia, porque aí você vai conseguir saber exatamente como proceder, né? Agora, essa questão de feedback, eu acho que é bem legal você pontuar e aprofundar um pouquinho, porque eu demorei a entender essa necessidade que realmente o ser humano precisa, né? Entender o que você está achando do trabalho dele, pontuar tanto positivamente ou algo que ele precisa melhorar. Então, explica um pouquinho como é feito esse feedback, que está funcionando muito bem com a nossa equipe, né? E agrega cada vez mais, sim, né? Sim, eu gosto bastante porque eu sempre digo, um feedback, tem muita gente que acha que feedback é uma reunião onde você vai especificamente ali destrinchar qualidades e pontos negativos da pessoa, e é isso. E eu penso ao contrário, eu acho que feedback é um momento onde a gente, né, no caso com o profissional, a gente tem um momento de troca, onde é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu tenho listado pontos que eu visualizei que podem melhorar, mas não na minha visão, na visão do escritório. Pensando sempre no código de cultura do escritório e até mesmo no código de produção, né? O que a gente implementa, o que a LD pensa em termos de cultura e conceito, o que quer se tornar lá para frente, que essas atividades, esses comportamentos não estão de acordo. Então entra muito essa parte da cultura do escritório também, porque se eu for avaliar os profissionais pela minha lente, não é a mesma lente do escritório. Então eu tenho que ter essa coerência, obviamente, de ter um equilíbrio entre essa avaliação da lente de onde a gente quer chegar como empresa e minha lente pessoal, que também é um pouco diferente. Então eu sempre coloco ali os pontos positivos que eu acho que a pessoa tem que valorizar, né? Porque tem muita gente que às vezes, aconteceu até essa semana mesmo, pontos positivos que essa pessoa ela tem que melhorar, mas ela, por ser introvertida, ela não consegue ter uma flexibilidade ainda de tomar algumas decisões, de ter uma autonomia, até porque ela é nova. E eu deixei claro que isso é uma atitude que ela é muito positiva, mas que ela tem que trabalhar para que isso seja potencializado, até para ela poder expandir isso para os outros colegas, né, para o ambiente de trabalho. Então, essa maneira de visualizar pontos positivos e potencializá-los, né, indicar para a pessoa potencializar, isso faz com que a pessoa tenha uma própria visão sobre o trabalho dela, porque às vezes muita gente fica insegura sobre o que está fazendo. Não sabe se está certo ou se está se postando, se a postura está correta ou se ela tem alguma dúvida. E às vezes tem gente que tem vergonha de perguntar, e eu digo que tem que ser o contrário, você tem que ter vergonha de não perguntar, principalmente estando cercado de ótimos profissionais ali. Não, e é engraçado que assim, eu como arquiteta, né, tenho a minha carreira que particularmente acho que está indo no caminho certo, mas eu demorei muito a ter essa visão, né, mais empresarial, que eu acho que a gente acaba se focando muito lá no projeto, em conquistar os clientes. E, na verdade, eu acho que cada um tem os seus dons, né? E suas aptidões. Sim. E a Mônica, que é uma coach que a gente contratou e me ajudou muito. Inclusive, vou deixar o link dela aqui para o pessoal. Mas ela começou a me abrir a mente em relação a uma coisa que eu acho que muito, muito profissional de arquitetura esquece, que é a questão da cultura, que a gente fala muito, né? E a questão de você desenhar cada cadeira, né? Cada cadeira, o que você quer para aquela posição e não contratar e adaptar a pessoa. Eu acho que isso começou a minimizar muito o erro de contratação. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre cultura
e o que a gente está como escritório aplicando ali com eles sobre a cultura da nossa empresa. Sim, eu acho que cultura, como você falou, acho que primeiro falando sobre cultura não é algo que tradicionalmente no Brasil a gente tem, a maioria das empresas, se você vai ver, a maioria dos escritórios talvez não tenha um código de cultura muito claro. Ela pode ter ali diretrizes sobre o que fazer, o que não fazer, mas o código de cultura ele fala também sobre valores, né? Valores que você não negocia. Quais são os valores? Desculpa te cortar, mas não é simplesmente aquela questão que a gente aprende lá de missão, valores, mas não é só isso, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. São valores, por exemplo, respeito, ética, comprometimento, profissionalismo, comunicação. Coloquei aqui 5 valores que é o que a gente, pelo menos, eu entendo assim, que é algo que eu tento implementar sempre. Transparência. Então, uma vez que você tem... Eu peguei exemplos, mas assim, esses 5 pilares são incondicionais. Eles têm que existir na empresa, por exemplo, na LD. E a pessoa que for entrar na empresa tem que estar identificada com esses valores. Não tem jeito. Então, é muito mais fácil você ter uma contratação assertiva quando você identifica que a pessoa ela compartilha desses valores e aí, obviamente, no decorrer do percurso de adaptação ao escritório, ela vai conseguir se identificar com uma tarefa mais específica, ou ela vai, enfim, fica mais fácil de manusear esse profissional. Mas eu acho que quando a gente contrata observando os valores que a gente quer trazer, fica muito mais fácil, porque é diferente de contratar e ver se a pessoa se adequa àquelas questões, né? Então fica mais fácil de você adaptar ela. Muitos dos escritórios não têm, até por mim mesmo, que não tinha até pouco tempo atrás, essa visão, né? E como isso faz diferença na contratação, no dia a dia do profissional junto com a gente como escritório, né? A gente está com os valores totalmente nunca vai estar, mas minimamente alinhados, né? Sim, sim. Principalmente a questão de transparência, honestidade, que é uma coisa que a gente tem como prioridade lá no escritório, né? Sim, e isso é refletido na qualidade do ambiente de trabalho que a gente tem hoje lá. É uma das coisas que eu fico assim muito feliz, porque as pessoas que estão trabalhando lá estão todas muito bem, assim, a comunicação é muito boa, todo mundo se dá muito bem no escritório e tem relação direta com a cultura. As contratações foram feitas utilizando esse mecanismo. Então, a gente tem um ambiente onde é descontraído, a gente tem a pressão do dia a dia de desenvolver projeto, de entregar, de atender as expectativas do cliente. E tudo isso acontece num ecossistema ali que eu acho que funciona muito bem por conta dessa organização da cultura que você vem desenvolvendo. E eu acho que é um processo contínuo. A cultura é imutável, né? Exatamente, mutável. É orgânica. Mas ela é orgânica positivamente, ela vai sempre crescendo. O que é hoje talvez não seja daqui a um ano. Exatamente, e isso é muito interessante, porque você vê o reflexo de tudo isso nos profissionais que estão lá. Inclusive, é uma das coisas que eu faço questão também de sempre absorver e deixar claro lá para a equipe essa transparência. Porque, na verdade, eu acho que um escritório que quer crescer e quer ser uma empresa tem que ter todo esse cuidado. E é muito mais do que só ser arquiteto e muito mais do que só fazer um projeto bem feito. É um mundo enorme de dedicação, de estudo. De estudo, principalmente, adaptação. E é uma coisa curiosa, porque a gente se forma, a faculdade ela prepara a gente para muitas coisas, mas dificilmente ela prepara para você para o dia a dia de um profissional. Você estuda muitas coisas na faculdade, biblioteca, escola, e quando você se forma, você vai ter oportunidade de desenvolver projetos de interiores. A arquitetura, inclusive, agora, ela não é nem humanas nem exatas, né? Eu não lembro, porque ela fica meio no meio do caminho, no meio, né? Exatamente. Mas eu acho ela até muito mais humana, realmente, porque... Inclusive, a gente deveria ter psicologia, né? Porque, na verdade, a gente lida muito o tempo todo com pessoas e com o temperamento e com os sonhos, tanto dos nossos colaboradores quanto também do cliente. Sim. E é o tempo todo muito intenso, né? A questão principalmente dos clientes, a questão psicológica. E a gente não tem base nenhuma na faculdade. É uma coisa assim, fora do comum, como não tem, né? Eu fico pensando assim, a gente recebe uma carga de expectativa tão grande dos clientes, principalmente por se tratar de um produto final que tem a ver com a vida dele.
né? Tem a ver com os sonhos. Às vezes é uma família que está se preparando para construir ali uma residência, um lar, e a gente tem essa expectativa de receber ali o feedback da esposa, do marido, dos filhos, e tentar aglutinar. Com o financeiro da pessoa. Mais o financeiro. Então, eu acho a ansiedade também das pessoas, acho que a tecnologia está trazendo também um pouco desse lado negativo de tudo é imediato, né? Então, os clientes estão cada vez mais exigentes, né, com relação a prazo, a entrega, a qualidade. Infelizmente, as pessoas não conseguem, a maioria não consegue entender que existe um processo e que se ele não for bem feito e com tranquilidade, não vai ser um processo, pode até sair e não ter grandes problemas, mas não vai ser o melhor, né? Exatamente. Não vai ser o 100%. A gente trabalha com criação, com arte, é praticamente uma obra de arte que a gente faz. Você não coloca uma faca no pescoço de um artista e fala, pinta um quadro aí. Não existe isso, né? E até porque a gente não faz Ctrl+C, Ctrl+V nos nossos projetos. São todos diferentes. São todos personalizados e todos diferentes. E eu sinto um pouco de falta da compreensão do cliente em relação a entender que a gente está fazendo uma obra de arte para ele, personalizada, e que isso depende, sim, do nosso momento também. Porque a gente pode estar num momento hoje que não está bem, que eu não consegui, já aconteceu, não consegui fazer aquele ambiente ali, né? Então, assim, tem o time também, né? Se eu estou fazendo ali o meu melhor e eu estou fazendo de coração algo exclusivo para ele, eu também tenho que estar energeticamente super equilibrada e super feliz para poder fazer e dar o meu melhor ali no momento. E às vezes a pessoa não entende que existe esse time, não é só técnico, né? É muito psicológico também o nosso trabalho. Muito bom. Inclusive, tem até um exemplo que aconteceu no escritório, não sei se você vai lembrar, que foi exatamente essa valorização do projeto pelo cliente. Porque muitos clientes, às vezes, têm a ideia de que um projeto é uma planta. Eles não entendem que a planta é um dos reflexos de documento que a gente produz. E nesse exemplo específico, a gente apresentou para o cliente... É porque o cliente é engenheiro? Não, o cliente ele não é da área. Ah, não, eu achei que era não é da área. Específico. E a gente apresentou para ele o projeto na tela, mostrou para ele o que é o sistema BIM, como os projetos estão conectados e por que as coisas levam o tempo que levam. E aí ele olhou e falou, cara, realmente, agora eu entendi o que vocês fazem, o que funciona, por que a coisa tem um prazo de desenvolvimento, né? Não é só uma planta. Não, e na verdade, você falou agora uma parte técnica. Você, antes do escritório, a gente ir para a parte técnica, tem a parte da criação, né? Que eu participo muito ali de frente. Né? E a gente tem vários projetos. Então, essa parte da criação, principalmente, eu preciso ter tranquilidade. Não adianta, né? Se querem o meu melhor, eu preciso ter um time para dar o meu melhor. Não é? Às vezes acontece, do dia para a noite, consigo, entendeu? Mas às vezes não. Às vezes eu estou com um problema pessoal, alguma questão, meu filho está com febre. A gente tem vida pessoal também, não é uma máquina. E a parte de criação, principalmente... não depende só de um cronograma. Apesar que, óbvio, que a gente sempre tem um cronograma, a gente tenta botar um cronograma viável, mas não é que nem a parte depois técnica que a gente consegue dimensionar e aí não depende de uma criação e de uma criatividade. É uma coisa assim mais braçal, digamos assim, não querendo subestimar a parte técnica, até porque é uma parte muito importante. Mas onde nasce o projeto, precisa ser feito com calma e com carinho, né? Não é assim tão imediato. Mas eu acho que com esse podcast, meus clientes vão começar a entender, né? A ideia é essa. Com certeza. E aí me fala assim, até porque eu tô querendo saber também, mentira. Me conta qual é o planejamento de você para a nossa equipe a curto, médio prazo e longo prazo. Legal a sua pergunta. A curto prazo, como a gente já conversou, é fazer uma avaliação da equipe e fazer com que todo mundo esteja imerso no sistema de projetos. Né? Dessa forma, você faz com que a equipe fique tranquila e perca a ansiedade de migração de um programa para o outro. Porque lá no escritório tinham algumas pessoas que não estavam utilizando o programa 100%. Agora, acredito que todo o escritório já esteja utilizando o programa. E dentro desse microgerenciamento que a gente vem fazendo, já existem melhorias no sistema de projeto, adaptações aos modelos BIM, inclusive usando parâmetros internacionais de qualidade e métodos de produção.
de boas práticas de desenho BIM. Então, nesses primeiros 5, 6 meses é a fase onde a gente mergulha, né? Entra, aprende a nadar ali um pouco, entendendo como está acontecendo. Na segunda fase, a gente vai criar diretrizes para documentação assertiva, como é que a gente documenta, inclusive através do BEP, né? Que é o BIM Execution Plan, Sim. que é um documento onde a gente cria um sistema de documentação do projeto em si. Existem os 2 documentos importantes, o BEP e o BIM Mandate. O BIM Mandate é um documento onde a gente tem no escritório mostrando como se trabalhar dentro da LD, quais são as premissas, quais são as boas práticas e como a gente trabalha dentro do escritório utilizando a ferramenta do ArchiCAD, buscando uma solução de projetos em BIM. O BEP ele já é uma solução específica para cada projeto. Então, por exemplo, surgiu um projeto de uma residência em Itaipava. Então a gente vai sentar junto e vai traçar os mecanismos que a gente vai ter que desenvolver para chegar no resultado final. Pode ser que esse cliente específico ele queira um entregável diferente de um cliente que mora na Barra, por exemplo. Então nesse documento a gente vai destrinchar o que vai precisar ser desenvolvido para que o resultado final seja sucesso. Então o BEP é um documento muito específico para cada projeto. Então, a partir da segunda fase, a gente vai começar a mapear a criação desse BEP por projeto, que ele vai facilitar exatamente a tomada de decisão e a extração das informações de qualidade. Por exemplo, tem clientes que pedem todo o memorial de metais e acabamentos especificados numa planilha para compra de obra. Tem cliente que só quer, eventualmente, o layout para ele ver depois o que vai fazer, conversar com a família. Então, a gente não precisa necessariamente carregar todos os projetos com as mesmas informações. Cada cliente é de um jeito e cada produção tem que ser adaptada a isso. E é por conta disso que a gente criou também, na verdade criou-se, né? A gente já tem esse conceito no universo BIM mais consolidado, que é o conceito do LOD, é o Level of Information, ou o ND, né, aqui no Brasil, que é o nível de informação. E ele trata exatamente disso. O projeto que eu faço para Leila é um projeto diferente que eu faço para XYZ. Quais são os entregáveis que você necessita, que ele não necessita? Não precisa ser sempre igual, não precisa ser sempre Depende igual. da necessidade. Como a gente faz, por exemplo, muito para a construtora, o entregável dele é muito mais simples do que o entregável, às vezes, de um cliente final. Exatamente. Né? Então, a segunda fase de implementação, ela trata exatamente dessa produção de documentação e clareza, até nos entregáveis que, no caso, a LD produz. Eu produzo estudo preliminar de 2 formas, anteprojeto até aqui, executivo eu posso ter todas essas vertentes. E o cliente vai entender ali dentro da demanda que ele quer, qual é o LOD, né? Qual é o nível de informação que ele quer. E é importante ressaltar, Leila, que esse LOD, ele influencia também, se a gente for criar um sistema holístico de visão de projeto, ele é retroativo também no contrato, né? O que o contrato contempla, Sim. O que eu vou entregar, o que o cliente tem expectativa de receber. Então, os contratos, a gente falando de BIM novamente, não é só sobre o desenho, o sistema BIM, ele envolve também toda a logística e tomada de decisão e gerenciamento do próprio escritório, né? Os caminhos que o escritório está tomando. Inclusive, até ajustar o orçamento, né, o nosso orçamento de projeto, à real necessidade do cliente. Porque, muitas vezes, eu acho que a maioria das pessoas tem aquele contrato ali padrão, que inclui quase tudo ali dentro daquele universo, e muitas vezes o cliente não tem aquele perfil que vai seguir exatamente o projeto. Então, ele precisaria de um projeto um pouco mais simples. E ele vai adaptar. Então, você poderia fazer um preço um pouco melhor, porque vai ter, né, um custo menor para o escritório. Então, eu acho que isso tá abrindo portas para a gente poder dar opções, um leque de opções melhor para o cliente, né? Não só o projeto completo, que era o que eu fazia até pouco tempo atrás, né? Sim, até porque o projeto completo envolve também um custo específico para a produção daquilo. E não necessariamente você precisa direcionar a equipe para a produção de 90, 120 pranchas de projeto executivo. Às vezes pode ser um pouco menos. Na verdade, até uma dificuldade que os clientes têm um pouco de entender é que existe um custo muito alto atrelado quando a gente fala de uma produção de um projeto bem detalhado, né? Então, o custo do projeto, ele vai estar diretamente proporcional, né, ao entregável final. Então, se você diminui o detalhamento, que aquele cliente específico não vai precisar daquele detalhamento todo, como, por exemplo, os construtores que não precisam, você consegue viabilizar um custo muito melhor para ele.
né? Sim. E não perder em termos de qualidade de ganho para o escritório, porque a gente tem lá um padrão mínimo de preço, né, de valor, vamos falar assim. Só que apresentar algo mais justo para o cliente, sem ser um entregável padrão. Exatamente. Eu acho que isso você vai gerenciando as expectativas do cliente, que às vezes um cliente menor você entrega mais rápido e já ganha tempo no cronograma para direcionar espaço para um cliente que demanda mais detalhamento. Sim. Então, essa fase 2 de implementação, ela trata exatamente disso, de deixar tudo documentado após a equipe já estar mais imersa no sistema, porque facilita. Não adianta eu querer implementar esse sistema se a equipe ainda está engatinhando nos processos de adaptação do próprio software e da cultura de desenvolvimento BIM. Então, na terceira fase é onde a gente exatamente vai tratar da manutenção do que já existe, de qualidade, fazer a manutenção do que já foi feito e trazer melhorias nos sistemas que já existem, exatamente conduzindo não só documentação de projeto, mas na condução de organização de todo o escritório, da vida útil, desde que o cliente chega, produção de contrato, produção de proposta, até o entregável, né? Qual o percurso desse projeto, a vida útil. Então, essa terceira fase trata mais dessa manutenção e melhorias de processos dentro do universo BIM. Sim, sem dúvida. Agora, Dario, a gente vai começar a encerrar aqui o nosso podcast. Mas eu quero deixar avisado, por favor, meus concorrentes, não tentem roubar o Dario, tá? Porque a intenção aqui não é mostrar que ele é o suprassumo aqui. Ninguém passe direct para ele, por favor. Você tem mais alguma coisa para pontuar que você acha importante, tanto para o nosso público, quanto também para até os profissionais que possam estar assistindo? Sim. Eu acho que, principalmente no universo de arquitetura, e você tem uma carreira aí longa, você vai entender muito bem o que eu estou falando. A tecnologia, ela avança numa velocidade muito rápida e essa velocidade influencia diretamente no nosso trabalho, né? Você acompanhou o CAD, acompanhou o SketchUp, agora está acompanhando o BIM, daqui a pouco a gente vai acompanhar a próxima geração de plataforma inteligente que vai auxiliar no trabalho. Eu acho que para quem tem interesse nesse processo de melhorias do escritório, eu acho que o caminho é estudar e buscar pessoas interessadas e que gostam da área para poder trabalhar isso, né? Para poder fazer esse crescimento do escritório. Mas eu acho que vale ressaltar que a primeira parte de se manter informado é muito importante, porque a gente está vendo cada vez mais as tecnologias artificiais tomando conta um pouco dessa produção, né, paralela. Obviamente, a gente não tem como substituir o trabalho do arquiteto, da pessoa que desenvolve o projeto, mas falando da parte documentação, né, a parte documental, hoje a gente já trabalha, inclusive, nos softwares BIM, o ArchiCAD, que é o que a gente já utiliza processos de programação extensa, obviamente, numa maquiagem de um layout, mas as plantas que a gente desenvolve hoje de estudos e tudo, ali a gente cria um filtro que é programado. Então, a programação, até no sistema Pascal antigo, né? Por exemplo, se tal função é assim, logo você terá tal resultado. Nossa, você pegou isso, sistema Pascal, gente, Pascal. Isso aí é não sei que ano. É antigo. Na verdade, eu sou formado também em técnico informática. Me formei em técnico informática, então eu peguei um pouco dessa coisa de documentação e programação. Então, os programas estão cada vez mais migrando para associar sistemas de linguagem em programação para aumentar a documentação. Então, eu diria para as pessoas interessadas sempre estudar, mas estar atento às novidades, porque a gente tem que sempre evoluir e manter a qualidade do trabalho para a gente não ficar preso no tempo, né? Eu acho que essa é uma das mais importantes, assim, para quem quiser migrar. Sem dúvida. Dario, eu vou te agradecer a tua disponibilidade, agradecer a sua parceria comigo no escritório. Acho que a gente está crescendo cada vez mais, que esse era o intuito desde o início. Está funcionando, obrigado. E, pessoal, vamos ficando por aqui. Agradeço. Fiquem atentos. Toda quinta-feira a gente tem um novo episódio da LD Podcast, tá bom?